Um projeto de criação de um modelo ou uma adaptação de um carro estrangeiro para as condições de um país específico leva muito tempo e custa muito dinheiro, além de envolver o trabalho de inúmeras pessoas. Porém, nem todos os carros idealizados chegam ao mercado, e isso também vale para as derivações de veículos já estabelecidos no país, como por exemplo uma versão perua ou picape. Mas você conhece as versões e derivações de carros antigos que jamais foram lançadas no mercado brasileiro? Sabia que a Volkswagen pretendia lançar uma nova geração do Santana no Brasil? É isso que você vai ver nesse vídeo. Nos anos 70, o mercado brasileiro viu nascer um segmento que seria muito importante nas décadas seguintes, o segmento das picapes compactas derivadas de carros de passeio, já que naquela época as únicas picapes disponíveis eram as grandes, como por exemplo a Chevrolet C10 e a Ford F100, que não eram muito práticas para as grandes cidades ou vagas apertadas. E de olho no crescimento da demanda por picapes pequenas, econômicas e versáteis para o trânsito urbano e que também pudessem ser utilizadas como carro de passeio além de trabalho, a Fiat lançou o modelo pioneiro no segmento no fim de 1978, a Fiat 147 Picape, com as concorrentes Ford, Volkswagen e Chevrolet lançando as suas picapes compactas alguns anos depois. Mas o que poucas pessoas sabem é que quase a Chevrolet foi a pioneira no segmento. Em 1975, ano em que a linha Opala recebeu a primeira restilização e foi ampliada com o lançamento da Caravan, a montadora norte-americana também planejava lançar uma versão picape. A mídia especializada chamava esse modelo de Opalette, contudo a própria Chevrolet nunca usou esse nome para denominar o projeto, sendo chamado internamente de V80, o código do projeto, ou apenas Opala Picape. O protótipo das fotos foi construído no ano de 1974 e exibia os vincos laterais na posição original do Opala e caçamba com bordas bem altas, o que destoava do conjunto, mas por outro lado proporcionaria uma ótima capacidade de carga. Segundo o engenheiro Adalberto Boxan, que trabalhou na Chevrolet na época do projeto do Opala Picape, um engenheiro da matriz norte-americana veio ao Brasil para ver o modelo e aconselhou que os engenheiros brasileiros deixassem a coluna B mais inclinada, deixando a versão com um visual semelhante com o da picape americana El Camino, lançada originalmente em 1959 como um derivado do Impala, mas que em 1975 era derivada de outro carro, o Chevrolet Chevelle. E se você gosta de Opala, se inscreva no canal e deixe o seu like, assim vamos continuar trazendo mais vídeos como esse. Infelizmente o carro jamais chegou a ser ao menos testado, e o protótipo foi desmanchado alguns meses depois de ser construído. Mas por que a Chevrolet nunca lançou esse carro? Segundo Adalberto, o projeto foi inviabilizado em razão dos altos custos das inúmeras alterações que precisariam ser feitas no ferramental para produzi-la. Outro motivo pelo qual o projeto nunca chegou às concessionárias foi o receio da fabricante em criar competição interna entre o Opala Picape e a picape grande C10, já que considerando o alto custo da produção desse carro, o preço não iria ser muito diferente da C10. O único modelo derivado do Opala que acabou sendo lançado em 75 foi a Caravan, que diferente da picape, existia na Europa, tendo em vista que ambos, tanto o Opala como a Caravan, eram derivados do Opel Rekord C e Opel Rekord C Caravan, ou seja, para produzir a versão perua não seriam necessárias muitas adaptações e modificações, e o projeto se tornaria mais barato. Sendo assim, a Chevrolet perdeu o pioneirismo de lançar a primeira picape derivada de um carro de passeio no Brasil para a Fiat, e anos depois, para concorrer com ela, lançaria a versão picape do Chevette, a Chevy 500. Mas e aí, será que se essa picape fosse lançada venderia bem? Você teria uma? Deixe aqui nos comentários. Nessa mesma época, em meados de 1975, com as fracas vendas do esportivo SP2 lançado em 1972, principalmente em razão do seu fraco desempenho, a Volkswagen pensou seriamente em lançar uma versão mais potente e atualizada do modelo, que seria chamado de SP3, e chegou inclusive a construir um protótipo do carro. A maior diferença entre o SP2 e o que seria o novo SP3 era que esse último viria equipado com o motor refrigerado a água do Passat TS posicionado na dianteira, ou seja, um 4 cilindros em linha de 1,6 litro que rendia 85 cavalos brutos. Além disso, diferente do SP2, o SP3 teria tração dianteira, e viria ainda com suspensão dianteira McPherson, com braços triangulares inferiores e molas helicoidais, e traseira de eixo rígido. Na parte estética também houve modificações. O SP3 teria as mesmas rodas Aro 13 do Passat, e a grade também seria muito semelhante ao do Fastback da Volkswagen. Atrás, a grade que escondia o silencioso e parte do escapamento foi eliminada, dando lugar às duas luzes de ré. Estavam previstas também modificações na janela traseira, que seria de menor tamanho em relação ao do SP2 e inclinada,
o que beneficiaria a visibilidade do esportivo, além de mudanças nas entradas de ar nas laterais. A Volkswagen pretendia lançar esse carro no Salão do Automóvel de 1976, mas isso jamais ocorreu, e a marca alemã tirou de linha o SP2 também em 76, depois de apenas 10.206 unidades fabricadas. Mas se a Volkswagen não fez o SP3, a concessionária Dacon, localizada em São Paulo, tratou de fazer. Essa versão era chamada de Dacon SP3, sendo feitas várias alterações na parte externa do carro, como por exemplo a remoção de frisos e faixas localizadas nas laterais, e a introdução de uma grade preta na dianteira, além de vir com rodas de 13 polegadas do Passat pintadas na cor preta, o que deu um visual mais agressivo e moderno ao esportivo. Mas a principal novidade estava na parte mecânica. O Dacon SP3 não trazia o motor localizado na dianteira como a Volkswagen havia previsto originalmente, e sim montado na traseira, que era um AP do Passat TS, mas com cilindrada aumentada de 1,6 litro para 1,8 litro, rendendo 100 cavalos de potência bruta a 6.000 RPM. Agora com um desempenho digno de um esportivo, o Dacon SP3 tinha velocidade máxima de 180 km por hora. A título de comparação, a velocidade máxima do SP2 equipado com motor 1700 Boxer era de 153 km por hora. Aliás, os freios, suspensão e transmissão eram os mesmos que vinham originalmente no SP2. Contudo, foram modificados em razão da nova potência do modelo. No seu interior ele ficava ainda mais luxuoso, graças aos bancos inspirados nos do Porsche, novo volante esportivo, painel em preto fosco e instrumentação do Passat TS. Inclusive até ar-condicionado vinha na versão da Dacon, porém o alto preço de produção que esse carro teria acabou por enterrar o projeto. A Dacon ainda oferecia kits de transformação de SP2 comum para a Dacon SP3, mas infelizmente o custo exorbitante para realizar essa conversão e consequentemente as fracas vendas fizeram a empresa abandonar de vez essa versão. Mas será que se a própria Volkswagen lançasse o SP3 faria sucesso? Mais do que o SP2 mesmo custando bem mais? Deixe aqui nos comentários. Agora indo de 1976 para o início da década de 80, outro modelo da Chevrolet que quase chegou no mercado brasileiro em 1981 foi o Opala Hatch, projetado no finalzinho da década de 70, já com o visual restilizado do Opala, que seria apresentado em 1980. Um protótipo do projeto chegou a ser construído, e teve como inspiração o Chevrolet Citation, um hatchback oferecido nos Estados Unidos, se diferenciando dos demais modelos do Opala pelas maçanetas embutidas, novas rodas e apoios de cabeça com o formato quadrado. Além disso, se notarmos os emblemas localizados na traseira, podemos dizer que ele viria equipado com um motor 6 cilindros de 4,1 litros. No entanto, o projeto foi cancelado, visto que a montadora já contava em sua gama com o próprio Opala Coupé de 2 portas, com apelo mais esportivo. E outra razão pelo qual esse projeto foi descartado foi que a Chevrolet já tinha planos para trazer o Monza, que estreou na carroceria hatch, e apesar de ser um carro do segmento médio, inferior ao do Opala hatch, com certeza o novo modelo iria ofuscar as vendas do Opala, até pelo fato do Monza ser um projeto bem mais moderno e atualizado. E falando em Monza, antes mesmo do seu lançamento no Brasil em 1982, a Chevrolet já previa que seria lançado primeiro um hatch, depois um sedã e por último uma perua. Sim, uma versão perua do Monza. No final de 79, a General Motors chegou a construir modelos de 2 e 4 portas feitos de argila, do que seria a Monza perua, mas o protótipo mesmo só seria construído em 1981. O carro exibia uma grande área envidraçada, e a traseira tinha um corte abrupto, lembrando bastante a futura Chevrolet Ipanema, perua do Cadete lançada em 1989. As rodas e as lanternas também eram únicas da perua. A sua apresentação estava prevista para o ano de 1985 e seria posicionada no segmento médio, entre a compacta Marajó e a grande Chevrolet Caravan. Uma curiosidade é que a versão perua do Monza seria lançada em países da Europa e nos Estados Unidos, como a Vauxhall Cavalier State, derivada do Vauxhall Cavalier, que seria o Monza europeu, e o Pontiac Sunbird Wagon. Porém, a perua brasileira seria a única com apenas 2 portas, em razão da preferência do público brasileiro naqueles tempos. Todas as versões peruas estrangeiras do Monza tinham 4 portas. O motivo pelo qual o modelo jamais ter sido lançado nunca foi realmente explicado pela General Motors, mas possivelmente a empresa percebeu que uma versão perua do Monza acabaria ofuscando tanto as vendas da Caravan quanto as vendas da Marajó, a perua do Chevette, com essas duas já sendo suficiente para o segmento, e consequentemente não sendo viável investir dinheiro para produzir mais uma perua no país. Outro modelo que quase foi produzido no Brasil foi o New Santana chinês, já que por lá o carro fez um grande sucesso e ficou em linha por mais de 30 anos. Em 2012, a Volkswagen cogitou o lançamento do novo Santana por aqui,
que estreou nesse mesmo ano na China, sendo equipado por lá com motores de 1,4 litro de 90 cavalos e 1,6 litro de 110 cavalos de potência. Aqui no Brasil, seus concorrentes seriam o Renault Logan, Fiat Gran Siena e Chevrolet Cobalt. Inclusive, alguns Santanas disfarçados já rodavam na época em terras brasileiras para realização de testes, porém a Volkswagen cancelou seu lançamento. Em 2016, a marca alemã retomou a ideia de lançá-lo aqui, inclusive realizando clínicas com possíveis compradores, e o carro teria um desenho um pouco diferente do New Santana chinês de 2012. Contudo, a Volkswagen jamais lançou o carro aqui no Brasil, e ele acabou saindo de linha na China definitivamente em 2022, acabando com qualquer chance do carro chegar no mercado nacional. Mas e aí, qual desses carros você queria que fosse lançado aqui no Brasil? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que gosta de carros antigos. Tenho certeza que ela vai gostar muito de conhecer esses carros que jamais entraram em produção por aqui. Agora, se você quiser saber mais sobre o Santana chinês quadrado, que inclusive ficou em linha bem mais tempo que o nosso, com a sua produção sendo encerrada apenas em 2013, confere esse vídeo que está aí na sua tela. Lá você vai conhecer várias curiosidades e outras versões do Santana que jamais vieram ao Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.